Olá, boa noite. Está no ar o Aparecida Debate, o nosso espaço para reflexões dos mais variados assuntos, para que você se informe e forme a sua própria opinião. O tema de hoje é o voto consciente. Ano de eleição e milhares de candidatos, Brasil afora, saem em busca de votos. Os números dão uma ideia do tamanho da disputa. Neste ano, os brasileiros vão às urnas no dia 15 de novembro para escolher quem serão os 5.568 prefeitos e os 57.942 vereadores de todo o país. E para ter o apoio do eleitor, os candidatos fazem muitas promessas e alguns chegam até a oferecer vantagens em troca do voto. Com a pandemia do coronavírus, tudo mudou, inclusive a campanha. O comício, a caminhada e a visita casa a casa devem dar lugar às redes sociais, o que aumenta o risco das fake news. Por isso, a decisão, que vale por 4 anos, deve ser pautada por critérios que levam em conta os valores cristãos. Pensando nisso, a Igreja Católica elabora em toda eleição uma cartilha que orienta o eleitor sobre a formação política e, principalmente, a conscientização do voto. Para este debate, contamos com a participação via internet dos nossos convidados. Nós temos Luciano Caparrós Pereira Santos, advogado especialista em direito eleitoral, é membro cofundador e diretor do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral e participou ativamente da elaboração do projeto e na efetivação da lei da ficha limpa. Presidente do Centro Santo Dias de Direitos Humanos da Arquidiocese de São Paulo. É conselheiro do Conselho de Transparência do Estado de São Paulo, representando a OAB São Paulo. Boa noite, doutor Luciano. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite, Ronaldo. É um prazer participar desse programa com o padre Paulo Renato e estamos aqui à disposição para esse debate muito importante para as eleições e para o Brasil. Muito bem, nós recebemos também aqui no Aparecida Debate o padre Paulo Renato de Campos. Ele é da Diocese de São José dos Campos, interior de São Paulo, e desde 2015 assessor político da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Auxilia nas relações institucionais da conferência e contribui na equipe de análise de conjuntura da CNBB. É mestre em Teologia Fundamental. Boa noite, Padre Paulo. Seja bem-vindo ao Aparecida Debate. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, doutor Luciano. Um prazer poder contribuir mais uma vez nesse debate tão importante e de modo especial com os telespectadores da TV Aparecida. Vamos começar com uma pergunta bem simples, ou talvez complexa. O que é o voto consciente? Vamos começar com o Padre Paulo Renato. Então, Ronaldo, nesse momento que nós estamos vivendo de Brasil, qualquer pergunta que se relacione com política, ela não é simples. Né? Ela não é simples porque o Brasil carrega hoje o peso de uma polarização excessiva, o Brasil carrega hoje o peso de um descrédito com a vida política, a vida pública, e isso coloca a expressão política, toda vez que ela é articulada, que ela é trazida à tona num debate, com um peso uma carga muito forte de pré-visões, pré-conceitos a respeito desse tema. Então, ao falar de voto consciente, a gente fala de política, né? E antes de dizer por que nós vamos falar de voto consciente, eu creio que seja importante dizer por que a igreja se mistura com uma discussão de voto consciente. Né? A CNBB, ela precisou, nesse mundo polarizado que nós estamos vivendo, em 2018 emitiu uma mensagem, onde todos os bispos do Brasil aprovaram essa mensagem na 56ª Assembleia Geral, e essa mensagem dizia o seguinte, que a CNBB, ela não se identifica com nenhuma ideologia ou partido político.
Então, é importante deixar isso claro de ponto de partida. Porque no mundo polarizado é muito comum, Ronaldo, que as pessoas estejam nos assistindo agora e alguém deve estar pensando assim, será que esse padre e esse advogado aí, será que eles são de esquerda ou são de direita? Isso é muito comum no mundo que nós estamos vivendo hoje. Então é importante dizer que nessa mesma mensagem, a CNBB dizia o seguinte, toda vez que a igreja emite um posicionamento, questões pastorais com relação à política, à economia, ao social, ela o faz por exigência do Evangelho. E aí vem a tua pergunta, o que é o voto consciente? Para nós cristãos, o voto consciente é o exercício de um cristianismo autêntico. O Papa Paulo VI, já em 1971, dizia que a política é uma maneira exigente de viver o compromisso cristão. Não é o único, mas é uma maneira exigente de viver o compromisso cristão ao serviço dos outros. Então, votar conscientemente significa saber que você vai chegar diante de um pleito, você vai chegar diante de um momento histórico do nosso país e você vai depositar a sua confiança, a confiança para que uma pessoa cuide da coisa pública em seu nome. Então você precisa saber se essa pessoa é digna de receber essa confiança sua. E aí, para saber isso, você precisa estar consciente. Você tem uma série de fatores que nós podemos conversar aqui durante esse debate que vão ajudar a discernir. Eu já abro com o primeiro. Para nós, na igreja, o primeiro fator para se votar consciente num candidato é saber se ele tem como base a defesa da vida. E a defesa da vida não significa simplesmente a defesa da vida desde o nascituro até a defesa da vida. A defesa da vida, ela traz dentro dela algo muito importante, porque a vida, ela se realiza também nos direitos humanos e sociais. Então, o voto consciente vota em quem defende a vida, vida que contempla direitos sociais e direitos humanos. Votar consciente é escolher um candidato comprometido com esses valores. Muito bem, passamos a palavra agora ao doutor Luciano. Fica muito difícil responder depois do padre Paulo Renato, né? Porque ele faz aí uma síntese perfeita do que é votar conscientemente. Mas eu gostaria de fazer algumas reflexões também, porque normalmente o que acaba acontecendo é que muitas pessoas no dia a dia, com essa vida que a gente acaba tendo, as pessoas pensam, mas o que eu tenho que ver com isso? Pessoas que não querem se preocupar com a política, que deixam isso para... vou deixar para os outros, né? E aí é que entra a participação, e nisso a igreja tem tido uma participação importante e a CNBB tem tido uma posição corajosa nesse sentido. O padre Paulo falou sobre a polarização, que eu acho que é um dos grandes problemas que nós estamos enfrentando no mundo, não é um problema brasileiro. Estados Unidos vive uma polarização terrível, nós vimos a Colômbia tentando fazer um plebiscito da paz que não conseguiu aprovar, outros países têm o mesmo problema. E aí vem exatamente sempre um julgamento de que lado que você está, como é que a coisa funciona. E eu acho que a nossa responsabilidade no voto consciente é, primeiro, saber que nós fazemos parte desse processo. O processo eleitoral, a política, nós não podemos demonizar a política. Se a pessoa está participando do processo eleitoral, nós precisamos incentivá-la, ajudá-la a participar. Agora, nós precisamos ter aquele olhar criterioso, né? A eleição de 2018, o grande tema da eleição era o combate à corrupção. Mais do que educação, que é saúde, segurança, que sempre foram os temas que levaram a maior preocupação da população. A maior preocupação foi a corrupção. No entanto, candidatos utilizando o tema da corrupção se elegeram e estão sendo agora presos, caçados e mostrando que tem problemas também na questão da corrupção. Então, o voto consciente, ele é muito mais complexo e profundo do que se possa imaginar. Isso quer dizer, nós precisamos analisar a vida pregressa do candidato, né? Nós fizemos a lei contra a compra de votos exatamente para que a gente pudesse afastar aqueles que compram votos e que desequilibram o processo eleitoral. Só que ele era caçado pela compra de voto e voltava na eleição seguinte.
Aí fizemos depois, em 2010, a lei da ficha limpa, para afastar os candidatos que são condenados e que precisam ficar pelo menos 8 anos fora do processo eleitoral. Então, e agora nós nos defrontamos com um problema, que é o problema da desinformação. Tudo isso, a gente sempre estava buscando a paridade de armas, onde as pessoas poderiam disputar em igualdade e levar para os seus eleitores, para o cidadão, uma mensagem, as suas propostas, para poder conquistar os votos e poder cumprir essas promessas, resolver os problemas da população, que são muito graves, né? A desigualdade, todos esses problemas que a gente conhece bem. E hoje nós nos enfrentamos com o problema da desinformação, que é o uso da notícia falsa com tecnologia. Então, é muito complexo o processo eleitoral, mas ele exige um pouco de dedicação do cidadão no acompanhamento, no olhar, na escolha, verificando os candidatos, apoiando aqueles que a gente considera que têm boas propostas, que têm boa índole, que são candidatos que vão nos representar efetivamente. Então, essa é a nossa responsabilidade e isso não se resume ao voto, porque depois de votar a gente tem que também fazer um acompanhamento, a fiscalização, para que ele cumpra aquilo que ele prometeu durante o processo eleitoral. Então, mais do que qualquer um, o cidadão, o eleitor, tem essa responsabilidade, porque, ao final, ele que é o juiz, é ele quem escolhe quem vai representar. O sistema ele não é só representativo, você tem outras formas de participação, mas ele é majoritariamente representativo. Nós dependemos do nosso prefeito, dos nossos governadores, dos vereadores, deputados. E olha como é interessante, no meio dessa pandemia que a gente pode verificar como é importante ter um bom prefeito, um bom governador ou um bom presidente da República. Porque no meio dessa crise nós precisamos de gestores que possam administrar todos esses problemas complexos que envolvem uma situação como essa e que exigem reações, programas e soluções imediatas. E aí a gente pode avaliar os nossos representantes. Então, o voto, ele é uma ferramenta importantíssima para a gente poder melhorar a qualidade de vida da sociedade, da população, das cidades, dos municípios, do estado e da nação. É possível a gente falar um pouco mais dos critérios para escolher o candidato que merece o voto, hein, Padre Paulo Renato? Então, essa lista de critérios deve ser muito bem considerada, porque o perigo de você listar critérios, e principalmente em municípios menores, é você não ter clareza desses critérios que estão sendo listados e eles acabarem sendo direcionados para um candidato ou para outro, e aí um trabalho que deveria ser um trabalho esclarecedor acaba virando um trabalho direcionado de conscientização. Isso está equivocado. Agora, os critérios maiores que nós temos deveriam ser aqueles que refletem o que pensa a doutrina social da Igreja. Nós estamos fazendo uma discussão pautada por valores cristãos. Então, o conhecimento da doutrina social da Igreja é fundamental. A dignidade da pessoa humana. A pessoa humana, ela tem uma dignidade que está acima de outras prioridades que nós temos que ter. Por exemplo, a dignidade da pessoa humana exige que você coloque o trabalhador acima do capital, do ganho. Que você coloque a dignidade da pessoa humana, ver com que você reveja os gastos que estão sendo feitos dentro do município, inclusive, se são mais de saúde, ou se são mais de infraestrutura, ou se são mais de educação, ou seja, o compromisso com a dignidade da pessoa humana. O bem comum. Eu não sou eleito por uma corporação que me representa, por um grupo que está por trás de mim, por um grupo que tem interesse que eu me eleja, mas é o bem comum que me faz empreitar essa novidade, né? E nós temos vários outros critérios dentro da doutrina social da Igreja que vai também evoluindo no seu conceito e abarcando outros, como, por exemplo, a casa comum, o meio ambiente. É muito comum que a gente descarte isso e não perceba que aqui está um critério básico. Você que está assistindo esse programa, pode ser que more dentro de um estado onde esteja experimentando essas queimadas, essa situação, esse momento que nós estamos vivendo do Brasil, com relação ao cuidado com o meio ambiente, né? Aqui temos um critério também, porque é no município, no local ali onde os políticos são conhecidos, que a causa acontece.
Então, é muito importante que a gente tenha convicção de que, ao olhar no candidato, eu enxergo nele o bem comum, a busca desse bem comum, eu enxergo a busca pela dignidade da pessoa humana, eu enxergo o cuidado com a casa comum, eu enxergo a opção pelos mais necessitados, ou seja, alguém que está ali porque olha o outro e quer cuidar da coisa pública, não quer cuidar da coisa privada, que é os seus interesses, e nem da coisa corporativa, que são os interesses de quem quer que ele chegue ali. Ele precisa ter uma identidade com a comunidade. E por isso, aqui a nossa cartilha, a cartilha que a igreja divulga esse ano, que é a cartilha das eleições, ela diz que a gente deveria olhar com muita atenção quem já exerceu o cargo público. Como é que foi o mandato dessa pessoa? Talvez esse seja o grande critério para ser observado nessas eleições. Chega de voto por amigo, chega de voto porque alguém indicou, chega de voto porque eu não sei em quem votar. Não dá para fazer isso e depois continuar reclamando do Brasil, porque as coisas acontecem na base. É no município que a gente tem condições de atuar de maneira mais efetiva, cobrando e acompanhando, como bem disse o doutor Luciano, depois das eleições, os políticos que foram eleitos. Doutor Luciano. Então, eu acho que o Padre Paulo coloca essas questões importantes. Eu faria também acrescentaria aí algumas condições. Primeiro, a gente tem que pensar que o nosso sistema tem que ser um sistema democrático, né? Então, todo mundo tem o direito de escolher aquele candidato que ele acha que é o melhor. Na questão de ideologia, nas escolhas, nós temos partidos à vontade, né? Não falta partido para escolher. Há críticas, inclusive, sobre o número de partidos. Quais são, então, os critérios que a gente deve utilizar para escolher um bom representante? Essa eleição nós vamos escolher o vereador e o nosso prefeito, né? Lembrando, o nosso candidato a prefeito, ele tem que ter experiência, ele tem que ter alguma experiência de administração, ele vai gerir o orçamento da cidade, ele precisa conhecer a área da saúde, da educação, ele precisa conhecer a infraestrutura, como funciona. Então, tudo isso é importante para que ele possa ser o nosso gestor. Senão, ele não vai ter competência e nem capacidade de montar uma equipe, de gerir todo esse trabalho e resolver os problemas da nossa cidade. E o nosso vereador? O nosso vereador, ele vai fazer a fiscalização do executivo, do orçamento, se o orçamento está sendo cumprido, se as políticas públicas estão sendo implementadas, fazer os debates, criar leis, fazer as audiências públicas, trazer aproximar a população desses debates para que ele possa concluir e melhorar essa situação. E essa é a parte da experiência. Então, isso precisa ser analisado. O que ele já fez na vida? O que esses candidatos fizeram para a sociedade? Do que eles trabalharam? Como eles já contribuíram? Então, tudo isso é uma forma de avaliação. Isso, a forma de avaliação no critério de experiência. O que mais que nós precisamos analisar? Nós precisamos analisar a vida pregressa. Se ele já teve condenações, às vezes, ele está elegível, ele pode participar do processo eleitoral, porque não teve ainda uma condenação em segunda instância, como a lei da ficha limpa determina. Mas ele tem um rol de processos que não habilitam para ser o candidato, né? Ele tem ali condenações, ainda que seja de primeira instância, que não o habilitam para ser o nosso representante. Então, esses são pontos importantes. Uma outra questão, ele está imbuído do espírito público, porque o representante ele vai para o legislativo ou para o executivo para servir a população. É isso exatamente que aquela pessoa está querendo fazer? É servir a população ou ser servido, se locupletar, participar da corrupção? Então, são esses os critérios que a gente precisa analisar para escolher o nosso representante. Os partidos, ver a estrutura do partido, como o partido funciona, quais são os posicionamentos do partido, se eles estão afinados com aquilo que eu penso do mundo, se ele trabalha para diminuir a desigualdade, de melhorar as condições de vida da população. Então, esses são os critérios que a gente deve usar, com bastante pesquisa, com tempo. Não pode deixar isso para o último dia, para ir olhar lá e escolher na hora, como no passado acontecia, de pegar um santinho na porta da escola para votar. Nós precisamos escolher bem, porque são aqueles que vão nos representar e que vão determinar como é que vão ser utilizados os recursos, quais são as políticas públicas que vão ser implementadas, e é isso que vai definir se nós vamos ter condições
e melhorar essas condições de vida ou não. Eu gostaria de, agora vou dirigir a pergunta primeiramente para o doutor Luciano. Este ano nós temos aí um movimento diferenciado por conta da pandemia. A campanha, a propaganda eleitoral vai ser muito utilizada pelas redes sociais, a gente sabe, continua a televisão e rádio. E existe algum perigo nisso? Corremos o risco, as pessoas correm o risco de cair na fake news que tanto prejudica? Doutor Luciano. Olha, Ronaldo, essa é uma pergunta importantíssima. Como eu disse, nós trabalhamos com o combate à compra de votos, depois a lei da ficha limpa, e sempre buscando o que nós chamamos de paridade de armas, para que a disputa seja de forma igualitária, onde todos possam disputar nas mesmas condições. A desinformação, que é um processo que vem acontecendo há alguns anos, nós estamos trabalhando nisso já há algum tempo, ela traz um desequilíbrio terrível no processo eleitoral, que é o uso de notícias falsas com tecnologia, robôs, contas inautênticas, perfis falsos, e isso provoca um desequilíbrio no processo eleitoral. Isso está vedado na legislação eleitoral, não é permitido, mas alguns candidatos utilizam esse sistema e isso acaba desequilibrando o processo eleitoral. O risco que nós temos, o Paulo Renato falou sobre a polarização, ele tem sido acentuado por conta dessas ferramentas que nós temos, né? Assim, quando nós temos novos inventos, situações que nos traz algumas ferramentas, né, boas, como, por exemplo, nós tivemos o avião, e ele é fantástico, nos leva de um lugar para o outro. No entanto, ele pode ser usado na guerra, e isso acontece em todas as coisas. Com a internet e as redes sociais é a mesma coisa. Elas são boas para nos aproximar, para que a gente possa conversar com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, mas também nos trouxe esse fenômeno da desinformação. E isso acontece nas mídias sociais, Facebook, Instagram, Twitter, todas essas ferramentas, e também no WhatsApp. Então, foram criadas as bolhas, os grupos, e se troca informações que muitas vezes são manipuladas. Existe uma indústria de notícias falsas. Eles preparam essas notícias de uma forma em que o cidadão, quando a gente recebe aquela mensagem que fala isso tal emissora não mostra, isso você nunca viu, quer dizer, coisas assim inéditas que ninguém nunca viu e que são a solução e é toda a verdade. Então é esse o grande cuidado que a gente precisa tomar, e isso traz desinformação. A gente precisa checar as informações antes para saber se essas informações efetivamente estão corretas. E isso tem acontecido não só por conta das eleições, isso acontece por tudo, né? Na pandemia a gente vê que a desinformação ela tem sido em todos os assuntos, sejam sobre as vacinas, seja qualquer outra questão, a desinformação acaba provocando um grande problema para as pessoas recebem informação, acabam retransmitindo e muitas vezes retransmitem até notícias que consideram que são falsas, mas que vão prejudicar aquele outro que é o adversário. Então, o grande risco que nós corremos é de sermos nós, porque, afinal de contas, isso passa por todas as pessoas, né? Seja nos grupos de WhatsApp, seja no Facebook, nas redes sociais, somos nós mesmos quem fazemos a retransmissão dessas notícias. Então, precisamos tomar todo o cuidado, evitar que isso aconteça, checar as notícias antes e só retransmitir quando forem notícias verdadeiras, né? Para evitar que a gente prejudique, pode se destruir reputações, sem contar que a gente pode chegar, como alguns países já chegaram, a gente tem notícias da Índia, de pessoas que são assassinadas por causa de notícias falsas, de desinformação. Então, esse é um risco de ir para esse lado da violência, e é isso tudo que a gente precisa evitar que isso aconteça. Padre Paulo Renato. Então, eu não sei se quem está assistindo o Aparecida em Debate deve estar pensando que a gente combinou aqui as perguntas antes, né? Mas não é combinado não, e eu queria dizer o que o doutor Luciano disse na minha primeira pergunta, né? Essa resposta do doutor Luciano, ela vem com muita propriedade, porque ele é diretor do MCCE, o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral.
E o MCCE, ele representa a Ordem dos Advogados do Brasil, e o MCCE tem também um dos diretores que representa a CNBB. Então, nós andamos numa mesma esteira dentro do processo eleitoral para ter atenção com esse tipo de coisa. E o doutor Luciano é especialista nisso. Eu gostaria de acrescentar só uma observação à resposta do doutor Luciano. A desinformação, ela não é à toa. Ela tem interesses na desinformação. Então, alguém lucra com ela, alguém lucra politicamente, alguém lucra com o voto, alguém lucra com a imagem de uma pessoa que é destruída. Então, eu diria o seguinte, olha, se você que está me escutando, você que tem a ciência de estar assistindo um programa desse e está prestando atenção no que nós estamos falando, eu proponho a você que durante as eleições adote a seguinte postura: na dúvida, não repasse. Não repasse. Se você não tem certeza do que você tem nas suas mãos de informação, não repasse. O estrago disso é muito grande. É muito grande porque você pode estar valorizando uma pessoa que não merece ser valorizada, valorizando uma candidatura que não merece ser valorizada. E o pior, destruindo uma candidatura que talvez fosse a melhor opção. E, geralmente, por trás dessas fake news e por trás desses disparos malucos de meios de comunicação virtuais, como WhatsApp e Facebook e Instagram e tantas outras plataformas, por trás delas existe um poder econômico muito forte. Então, é importante que as pessoas saibam. Não chega à toa aquela mensagem no seu telefone celular. Não é algo por acaso, não é algo que, olha, que bonito que chegou aqui. Não, chegou porque muito investimento foi feito para que se soubesse que você é merecedor daquele tipo de mensagem, através das buscas que você faz na sua internet, através dos meios que você acessa. Então, é um trabalho árduo. Antigamente, doutor Luciano vai, acho que sentir saudade dessa época, né? Antigamente se identificava isso porque mais fácil, porque você sabia quem tinha feito o jornal, falando mal daquele candidato, quem tinha escrito a mentira. Hoje, como é que você rastreia isso? É muito difícil. Por isso, eu insisto, adote essa postura. Nessas eleições, nós já estamos em campanha. Nessas eleições, na dúvida, não repasse. Dica muito séria e importante. Agora uma outra pergunta. O eleitor que aceita ou mesmo oferece vantagens em troca do voto é tão corrupto quanto o próprio político? Doutor Luciano. Olha, Ronaldo, essa pergunta é interessante porque comprar o voto é um crime, né? E a gente trabalha para combater exatamente quem compra o voto. Agora, vender o voto também é crime. E aí nós temos que atuar nessa cultura. Existem pessoas que querem levar vantagem pessoal e pedem para o candidato cesta básica, botijão de gás, coisas que possam lhe atender naquele momento. O que se deve ter em mente é que quando isso acontece, primeiro, o candidato já pagou o voto, ele não tem que dar satisfação depois. E segundo, ele não vai cumprir aquilo que ele prometeu, ele não vai fazer nenhum programa para melhorar a qualidade de vida da comunidade. Então, nós temos que sempre pensar como é que nós podemos melhorar a nossa comunidade. Então, não atender esses pedidos para vender o voto, para levar vantagem, nós temos que pensar no bem comum, como é que a gente consegue melhorar a qualidade de vida da população. E voltando ainda à questão da desinformação, nós estamos num trabalho do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral muito forte. Nós viajamos o Brasil inteiro com um debate com todos os TRS, juntando com o Ministério Público, com a OAB, com todas as organizações, exatamente para fazer essa conscientização sobre a desinformação, como é importante a gente não transmitir notícias falsas, como a gente combate e como a gente denuncia tudo isso. Então, não só sobre a desinformação, mas sobre a questão da compra de votos, se candidatos estão comprando votos, se estão praticando essas ilegalidades, nós devemos denunciar.
O cidadão não pode fazer representações diretas, mas pode fazer através do Ministério Público, que é quem representa a sociedade. Então, devemos procurar os representantes do Ministério Público das nossas cidades, fazer as denúncias, levar as denúncias. O MCCE recebe denúncias, a Justiça Eleitoral recebe através do site, a Justiça Eleitoral também está fazendo campanhas contra a desinformação, sempre fez campanhas importantes contra a compra de votos, com relação à lei da ficha limpa. Todas essas denúncias precisam ser levadas para que elas sejam apuradas e aqueles que praticam esses atos sejam punidos. Padre Paulo Renato. Então, olha, eu entendo que isso é uma questão conceitual que precisa ficar muito clara, muito clara. A CNBB assinou, junto com outras entidades, inclusive OAB, ABI, SBPC, ABC, Comissão Arnes, um documento no dia 7 de abril desse ano, titulado Pacto pela Vida e pelo Brasil. Então, eu creio que nessas eleições nós deveríamos focar nessas duas expressões. O pacto que nós temos que fazer ao votar, o critério que nós temos que usar é pela vida e pelo Brasil. Então, ao votar, você deveria verificar se esse candidato tem compromisso com a vida. E vida aqui em plenitude, repito, direitos sociais, direitos humanos, vida do nascituro, dignidade no fim da vida, ou seja, a vida completa. E o Brasil? O Brasil, que nesse momento é representado pelo município, pelo local onde você habita. Você vai sentir na pele o que é faltar escola ou ter a escola, o que é uma boa gestão na educação ou não ter uma boa gestão na educação, uma boa gestão na saúde ou uma má gestão na saúde. Então, votar, depositar a sua confiança, o seu poder de decisão para os próximos 4 anos na mão de uma pessoa em troca de algo que não seja aquilo que esta pessoa deve realmente devolver a você, que é o cuidado, a gestão, como disse o doutor Luciano, com capacidade da coisa pública, o comprometimento com o bem público para poder gerir a coisa pública no público. Fazer isso seria uma completa incoerência, seria algo que você não encontra nem sentido para realizar uma situação dessa. Então, eu diria assim, o importante nesse momento é que você saiba que num país consciente, num município consciente, para um cristão consciente, para uma pessoa que vota com os seus valores, essa negociata, essa compra de votos e essa venda de votos, isso é de um tempo muito passado e hoje é crime, tanto comprar como vender. Nós sabemos também que todos os eleitores têm a opção do voto nulo ou votar em branco. Mas quais os danos votar nulo, anular o voto ou votar em branco? Quais os danos podem acontecer? Doutor Luciano. Bem lembrado, viu? Essa é uma pergunta importante, porque nós tivemos, devido à pandemia, nós tivemos o adiamento das eleições. Eu acho que foi uma boa medida. A eleição era em outubro, passou para o mês de novembro. A gente ganhou um tempo aí para poder ter uma melhor situação para as eleições. E como eu disse, às vezes as pessoas pensam, esse não é um problema meu, a eleição não é um problema meu, mas é um problema nosso e se nós não participarmos, nós deixamos que os outros decidam por nós. Então, na escolha do voto, a questão mais importante é que nós precisamos fazer escolhas, né? Nós temos cidades que têm 2 turnos, nós temos que votar 2 vezes, então todo esse processo ele é importante. Quando você vota nulo, você está deixando de participar e de fazer a sua escolha. E o voto em branco, eles não são considerados como votos válidos, eles não são computados, eles não alteram em nada o processo eleitoral. Então, aquele que está tendo essa prática, que está desinteressado no processo eleitoral, ele está praticamente deixando de decidir o rumo e como é que vai funcionar a sua cidade. E tem um outro fator importante, né, que é o comparecimento. Nós precisamos também comparecer, porque é importante que a gente faça as nossas escolhas e que a gente cumpra esse exercício, esse direito que nós temos
de escolher os representantes. Então, no dia da eleição, é muito importante que a gente faça um esforço. A todos aqueles que tiverem condições devem ir à urna eleitoral e escolher o seu candidato. Como nós dissemos aqui, fazer uma pesquisa, escolher com consciência para termos bons candidatos. É bom lembrar, como eu disse, que aqueles que não gostam de política são governados pelos que gostam. Então, alguns serão eleitos, né? Então, se nós pudermos escolher os melhores, nós vamos ter melhores condições de vida e de soluções para os nossos problemas. Se nós deixarmos para outros decidirem, o resultado nós não temos nenhuma participação. Padre Paulo Renato. Então, olha, eu creio que essa forma da gente enxergar o voto nulo, o voto em branco, você autorizar uma pessoa, porque você está autorizando alguém. O voto nulo ou o voto branco não te coloca numa situação de isenção, como a maioria das pessoas pensam. Você está dizendo que aquela pessoa que foi eleita, ela merece ficar lá porque eu não quis opinar. Então quer dizer, não, mas não é bem isso que eu quis dizer. Não é isso que você quis dizer, mas é isso que aconteceu. Porque na medida que você não opinou, alguém opinou. Na medida que você não votou, alguém votou. Então essa pessoa legitimamente foi eleita. E legitimamente ela vai governar legitimamente. Então, é importante que você tenha consciência de que votar em branco é dar um cheque que está sem preenchimento do valor e dizer, a pessoa faça o que ela quiser. Isso não procede. A eleição tem uma mensagem da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, nas eleições municipais de 2012, onde tem uma frase muito bonita que fala: as eleições são uma festa da democracia. Ou seja, nós vivemos um sistema democrático. Nós temos que participar do processo eleitoral. O processo eleitoral é a grande festa da democracia. As pessoas vão e têm condições de opinar. Não se deixe levar pelo desencanto com a política. É necessário se reencontrar e reencantar com a política. A política tem muita gente que não deveria estar lá, mas tem muita gente boa também, tem muita gente que exerce o seu mandato com diligência, tem muito prefeito, tem muito vereador, tem muito candidato que tem esses princípios e que merece o nosso voto. Vamos procurar com atenção, vamos olhar com cuidado e vamos votar. É importantíssimo que nós cumpramos esse direito, esse dever de votar. Muito bem. E todo esse nosso diálogo aqui, com certeza, ouvindo vocês, fez com que eu tenha cada vez mais certeza, e espero que o nosso telespectador também, de que a política, fazer da política uma ação pelo bem comum, é um ato cristão. Bom, nós chegamos aqui ao final do nosso programa e hoje nós falamos sobre voto consciente e aqui nós contamos com a participação via internet de Luciano Caparrós Pereira Santos, advogado especialista em direito eleitoral, é membro cofundador e diretor do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral e participou ativamente da elaboração do projeto e na efetivação da lei da ficha limpa. Presidente do Centro Santo Dias de Direitos Humanos da Arquidiocese de São Paulo. É conselheiro do Conselho de Transparência do Estado de São Paulo, representando a OAB São Paulo. Boa noite, doutor Luciano. Muito obrigado pela sua participação no Aparecida Debate. Eu que agradeço, Ronaldo. Boa noite, Padre Paulo Renato. Eu gostaria só de finalizar dizendo o lema do MCCE, que voto não tem preço, tem consequências. Boa noite a todos. Muito bem. Também contamos aqui com a participação de Padre Paulo Renato de Campos, da Diocese de São José dos Campos, no interior de São Paulo, que desde 2015 é assessor político da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Ele auxilia nas relações institucionais da conferência e contribui na equipe de análise de conjuntura da CNBB. É mestre em Teologia Fundamental. Padre Paulo, boa noite. Muito obrigado por participar aqui com a gente e trazer um diálogo tão lúcido. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, doutor Luciano. Boa noite a todos os telespectadores da TV Aparecida que se estão assistindo até agora. É porque tem interesse no tema e isso já é louvável e nós queremos agradecer essa participação. E eu gostaria de deixar e me unir a esse lema
do voto que não tem preço, tem consequência, que é o lema do MCCE, é o lema que a CNBB também trabalha com ele, porque também atua diretamente no movimento de combate à corrupção eleitoral. Voto consciente, voto não tem preço, tem consequência. E se você quiser rever esse programa ou até mesmo compartilhar com a sua família e amigos, acesse o canal do YouTube da TV Aparecida. E quando você fizer comentários em nossas publicações, utilize a hashtag AparecidaDebate. Nós ficamos por aqui, desejando a você uma ótima semana e, claro, que aguardando o nosso encontro na próxima quarta. Até lá!